OTAN afirma que, apesar de não ter sido informada, ela apoia totalmente a incursão da Ucrânia em Kursk. Como será que isso muda a relação entre Rússia e OTAN, visto que apoia uma invasão territorial de um país soberano? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Rússia, que vem ganhando territórios em Donetsk com o disparo de mais de 400 mísseis e drones, mas em contraposição, a Ucrânia também alega pequenos ganhos em Kursk. Quem está levando vantagem? Falar um pouquinho também sobre a decisão da União Europeia de não apoiar os ucranianos com treinamento de soldados, de militares em solo ucraniano, por que será que isso está rolando? E para finalizar, falar um pouquinho também sobre o Keir Starmer, atual primeiro-ministro do Reino Unido, que aparentemente vem tentando se aproximar da União Europeia, com visitas a Macron e também Olaf Scholz, e prometendo acordos comerciais e militares. Será que de fato, pessoal, o Brexit vai ser revogado? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Nesse momento você está em risco. Sim, porque seus dados, tudo que está relacionado ali ao seu mundo profissional, sua vida pessoal, da sua família, cara, tá nos seus equipamentos, notebook, celular. E você sabe que existem pessoas de má fé que gostariam de ter essas informações para fins não muito bons, vamos colocar assim. Eu, ainda mais que trabalho, galera, praticamente só no mundo virtual, tenho que pensar na minha segurança. E é por isso que eu assinei o melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. O VPN do Surfshark, ele vai permitir, por exemplo, que quando eu vou fazer a transferência de informações de um equipamento para outro, tudo isso seja criptografado, impedindo que pessoas de má fé usem das suas informações. Por exemplo, eu vou lá, quero me conectar no Wi-Fi público, Wi-Fi que eu não conheço. Com o Surfshark, galera, eu estou totalmente garantindo. Ele vai mudando, por exemplo, o meu IP, e isso vai garantindo, inclusive, a segurança das minhas informações passadas, sim, o que eu já visitei aí nos meus equipamentos. Além de vários outros benefícios, não só da segurança. Por exemplo, quero assistir algum tipo de série que o conteúdo não tem no Brasil. Eu consigo mudar minha geolocalização e ter acesso a conteúdos exclusivos. Vou viajar, por exemplo, você sabia? De verdade, tá? Faz o teste aí, ó. De acordo com o equipamento que você utiliza, você vai ter um preço de hotel, um preço de passagem. Com o VPN do Surfshark, isso fica completamente transformado e eu consigo ter acesso, por exemplo, a promoções que são exclusivas de determinadas localizações. Cara, de verdade, pelo preço que é e pelo, assim, benefício que você tem, é impossível não ter acesso a esse VPN. Fora que, por exemplo, você assinando com uma única conta, você pode colocar em vários equipamentos seus e até compartilhar com outras pessoas. Cara, fica mais barato que uma balinha, tá? De verdade. Então, se você quiser ter acesso ao VPN do Surfshark, eu recomendo bastante para sua segurança, cupom Ricardo e link na descrição que eu vou te dar ainda 4 meses de uso, suporte 24 horas, galera, tudo que você tem que ter para ter um ótimo serviço prestado. Então se liga aí, ó, link na descrição, cupom Ricardo, VPN do Surfshark, para sua segurança. Pessoal, bora lá pro vídeo, ó, que tem assunto bem importante aí pra gente destacar. E deixando bem claro, pessoal, o VPN não é algo ilegal no Brasil, hein? O VPN é uma coisa totalmente legal, inclusive usado por vários bancos, empresas. Minha mãe, por exemplo, trabalhava com programação, usava VPN, porque além de garantir a segurança, tem vários benefícios extras. Claro que você pode fazer uso do VPN para atividades agora consideradas ilegais no Brasil, coisa que esse perfil não recomenda que você faça. Tudo bem? O VPN é uma ferramenta legítima, o VPN do Surfshark sensacional, mas não use para fazer coisas que a justiça do Brasil não permite, pelo menos não no momento. Tamo junto? Primeiro assunto que se faz presente está acerca da decisão da Rússia decisão, né, da OTAN de apoiar a invasão ucraniana à Rússia. O que vem acontecendo, a gente vem discutindo aqui nas últimas semanas, é que a Ucrânia, ela abandonou somente o seu próprio território e avançou em solo russo, na região de Kursk, dominando, pessoal, cidades importantes como a cidade de Sudza, por exemplo, e um território equivalente a mais ou menos 1.200 km². Por mais que a Ucrânia tenha tido um avanço muito significativo nos primeiros momentos, e agora o avanço esteja muito mais lento, com a Rússia já fazendo algumas mobilizações, conseguindo coibir alguns avanços ucranianos, é fato que pegou de surpresa. E eu já citei aqui para vocês que o grande objetivo da Ucrânia, na verdade, está em fazer uma espécie de garantia de moedas de trocas, tanto tendo solo russo nas suas mãos, como também algumas tropas russas, para fazer troca de prisioneiros, troca de territórios e um eventual acordo, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, e também minar ou ferir a imagem do Putin. Poxa, querendo ou não, a Rússia, desde o final da Segunda Guerra Mundial, nunca tinha tido uma incursão territorial tão forte no seu território.
a Ucrânia conseguiu ferir essa imagem de um Putin muito imponente, de um Putin imbatível, vamos colocar assim. E só que aí ficou a preocupação, poxa, porque a Rússia já tinha colocado que seria uma linha vermelha, uma agressão que colocasse em risco a soberania e a integridade territorial da Rússia. Fica bem claro que a invasão ao território russo coloca, né? Até agora a gente não teve nenhum tipo de resposta nuclear. Galera, convenhamos, isso vem, né? A Rússia já tinha prometido uma série de vezes, uma série de linhas vermelhas. O próprio exército ucraniano, ele colocou ali nas suas redes sociais que, de fato, eles invadiram o solo russo e não viram nenhuma linha vermelha, fazendo uma espécie de gracinha, né? Uma espécie de sátira, com várias linhas vermelhas que a Rússia fala que vai fazer e, na verdade, chega na hora. Tem apoio do Ocidente, tem tanques, tem caças e a Rússia não faz nenhum tipo de resposta. Ainda bem, né? Porque estaríamos falando de um conflito nuclear. Mas para a imagem do Putin, para a imagem da Rússia, óbvio que passa uma falta de credibilidade, vamos colocar assim. E aí, como resposta, a gente fica aguardando o posicionamento de organismos importantes. Os Estados Unidos, por exemplo, falou que o apoio à Ucrânia vai continuar o mesmo, independente da invasão a Kursk ou não. Inclusive, os Estados Unidos alegam que eles não tiveram nenhuma participação na decisão da invasão, coisa que a Rússia nega, alegando que a inteligência dos Estados Unidos, a inteligência do Reino Unido, os próprios equipamentos que foram cedidos pelos Estados Unidos e outros países europeus colaboraram com essa invasão em Kursk. Então, sim, é com apoio logístico, financeiro, militar que a Ucrânia está invadindo um solo russo. Mas, além disso, a gente teve a OTAN agora, a partir do Stoltenberg, garantindo, pessoal, que o Zelensky não informou exatamente que a incursão iria acontecer, mas que é totalmente direito da Ucrânia de não parar na fronteira. Alegando, galera, que o Zelensky deixou bem claro, depois de uma conversa com ele, que o objetivo é o estabelecimento de uma zona tampão, para evitar ataques russos na fronteira. E assim como toda decisão militar, há riscos, mas que é direito da Ucrânia realizar essas incursões militares. Ou seja, a OTAN deixa bem claro que ela autoriza os ataques que estão sendo realizados em solo russo. Galera, de novo, vamos tentar virar o jogo, né? Porque a gente tem, de fato, a gente vive no Ocidente, vivemos em democracias liberais ocidentais e, assim, a gente compactua muito mais com esse tipo de pensamento e passa a ter uma visão mais enviesada do processo. E é claro, né? Aqui não estou fazendo juízo de valor nem nada, mas tentando analisar de um ponto de vista um pouco mais geopolítico, vamos tentar inverter a situação. Imagina que, por exemplo, o México vai lá, quando México, sei lá, Cuba, né, qualquer país aí, e invade o território da Flórida, por exemplo. Isso com apoio logístico da Rússia, com apoio logístico da China, com equipamentos chineses, e aí, por exemplo, a Organização para a Cooperação de Xangai vai lá e decide que sim, tá certo, a Cuba pode sim fazer uma incursão territorial no solo dos Estados Unidos, entende? É mais ou menos isso que a Rússia pode ver essa declaração da OTAN, ou seja, um grande bloco militar autorizando um ataque sendo feito contra o solo russo. Ou seja, muito possivelmente não vai ter nenhum tipo de repercussão do ponto de vista nuclear, porque eu ainda acredito que armas nucleares não serão utilizadas nesse processo, porque arma nuclear, galera, quando você usa, o outro pode usar também, ou seja, é muito mais um elemento de dissuasão do que de fato ser utilizado, claro que até o momento que for utilizado, né? Mas enfim, eu ainda confio que não vai ser utilizado. Mas de fato seria mais uma linha vermelha que foi transgredida aí pro Putin. Respostas têm que acontecer. E as respostas já estão vindo com os ataques que o Putin está realizando, sendo que essa semana, por exemplo, ele disparou mais de 400 mísseis e drones em solo russo, em solo ucraniano, cara. Pois é, tá? E, inclusive, acelerou o processo de conquista de cidades importantes, como, por exemplo, Pokrovsk, que tem um avanço significativo, outros vilarejos e ataques até que causaram, por exemplo, a gente discutiu isso, né? Na região de Kharkiv, uma dezena de feridos, mortes e até mesmo, como foi em área de civis, a morte de uma criança que estava brincando no parquinho. Tudo isso, galera, vem acontecendo com uma espécie de resposta para não deixar o Zelensky ferir a credibilidade da imagem do Putin. Só que o Zelensky também vai passar a responder. Ele fez alguns ataques em Belgorod, que inclusive também mataram civis. E aí a Rússia pode responder a esses atos. Ou seja, a gente está num momento, galera, bastante conflituoso. Mas do ponto de vista geral, enquanto a Ucrânia vem conseguindo avanços muito tímidos em Kursk, praticamente paralisado, e eles mesmos admitem que o objetivo não é a conquista territorial daquela região, a Rússia, pelo contrário, vem tendo avanços mais rápidos, mais importantes, na região de Donetsk, que é muito mais estratégica, inclusive, do que a região de Kursk. Claro,
isso, o Zelensky, né, ele tenta usar tudo isso que vem acontecendo para pedir para que mais equipamentos cheguem, sistema de defesa. Poxa, os caças F-16, apesar do acidente que aconteceu, né, enfim, não sabe se ainda muito bem por que teve a queda ali do caça e a morte do piloto. Tudo está sendo investigado. Mas pede para que autorize o uso de armas ocidentais em solo russo, mas por enquanto não tivemos grandes mudanças. Aliás, até um pedido da Ucrânia super importante, que era para que a União Europeia, ou pelo menos alguns países europeus, autorizassem treinamento de militares ucranianos em solo ucraniano, a União Europeia também negou. Lembra que a França ela garantia isso. Olha, a gente vai mandar militares tal para a Ucrânia. Os militares que a França iria mandar não era exatamente para lutar contra os russos, mas sim para ficar na retaguarda e treinar os militares a como usar os equipamentos ocidentais, os caças e por aí vai, tá? Por exemplo, há suspeitas que possa ter sido a queda do F-16 uma falha de um piloto. O piloto, inclusive, que ele ficou, cara, meses treinando em solo dinamarquês, se eu não me engano, com membros ali, tá? Do Ocidente para saber como que faz ali para manejar, né? Para pilotar um caça F-16. E mesmo assim houve um acidente. Não é coisa simples, o manejamento de armas. E aí, para você conseguir treinar essas tropas, você tem que fazer com que elas viajem, por exemplo, para outros territórios, para o Reino Unido e tal. E se eles fossem treinados na Ucrânia, isso facilitaria muito a logística. Só que, claro, as chances, né? Imagina, um soldado francês, militar francês, instrutor francês ou alemão, etc. Em solo ucraniano, a Ucrânia não consegue garantir a defesa de todos eles. A Ucrânia vem sendo constantemente atacada. E se a Rússia faz um ataque e fere, por exemplo, um militar francês, um militar russo, aliás, militar alemão, óbvio que isso colocaria em risco até eventualmente para uma terceira guerra mundial. Por isso que a União Europeia, pelo menos por enquanto, se negou. A gente teve também, pessoal, notícias importantes de Keir Starmer. Para quem não sabe, o primeiro-ministro do Reino Unido, que depois de 14 anos do Partido Conservador no poder, assume, dentro do escopo, né, de ser um membro do Partido Trabalhista, ou seja, um partido mais de esquerda do Reino Unido, o poder novamente. O Partido Conservador, claro que não todos os membros, né? Por exemplo, desde que abriu o processo, né, a partir do David Cameron, o processo do Brexit, o próprio David Cameron, na época, ele se dizia contrário ao Brexit, só que ele colocou um plebiscito, colocou para votação e estabeleceu-se ali que a maioria da população do Reino Unido, pelo menos da população que foi votar, queria que o Brexit acontecesse. Ele renuncia, alegando que não guiaria um processo que ele não acredita, apesar de ser um membro do Partido Conservador. E depois a gente tem a Theresa May, o Boris Johnson, a Liz Truss, até que o Rishi Sunak, né? Enfim, todo o processo desses últimos 14 anos. Então, mas o Partido Trabalhista, de maneira geral, que é o partido agora do Keir Starmer, sempre foi mais contrário ao Brexit, ou seja, ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Vai lembrar, pessoal, que esse processo aconteceu muito por conta, tá? E foram vários motivos. Mas eu diria que naquele contexto de 2016, 2015, era o momento em que grupos como o ISIS, por exemplo, estavam extremamente atuantes, inclusive com atentados acontecendo próximos do momento de votação. E o pertencimento à União Europeia naquele contexto dava a ideia que seria mais fácil a entrada de imigrantes, islâmicos, tudo tal, coisa que a população, pelo menos a que votou pelo Brexit, não queria. Outro ponto importante, a União Europeia, principalmente desde o Tratado de Lisboa, ela cada vez menos se comporta só como um bloco econômico e cada vez mais se comporta como um bloco político. Então você tem bandeiras, hinos, Banco Central, Parlamento, Supremo, né? Ou seja, juízes, Poder Executivo. Cara, é quase como se fosse um mega país que tem poder, inclusive, de decisões, né, sobre vários temas, tirando um pouco da soberania de cada um dos países. Eu lembro bem que na época da votação do Brexit, o Nigel Farage, que talvez seja o britânico, né, que mais tenha liderado, ou que seja mais contra a integração do Reino Unido à União Europeia, ele falava, olha, não tenham dúvida, os britânicos, nós aqui, Reino Unido, a gente adora a Europa, o que a gente odeia é a União Europeia e as suas instituições. Os meus antepassados, lá em 73, quando firmaram um acordo com a União Europeia, eles não pensaram num mega país, eles pensaram no bloco econômico. Hoje o que vocês estão querendo fazer é tirar a autonomia dos estados nacionais. Fora também, pessoal, o peso de ter que sustentar as instituições. As economias mais ricas, como França, Alemanha e Reino Unido, eram os que mais comprometiam parte do seu orçamento para essas instituições. Então o Reino Unido decidiu sair. Professor, quer dizer então que foi perfeito, né, a saída? Pô, você está falando aqui uma série de defeitos, pô, falta soberania, altos gastos e tal.
Mas, em compensação, estamos falando de um Reino Unido que tinha quase metade, por exemplo, do seu comércio internacional com a União Europeia. E, claro, além da multa de 39 bilhões, cara, de libras, a gente teve outros processos caríssimos que aconteceram. Por exemplo, eu invisto hoje na Alemanha porque eu sei que eu vou ter acesso ao mercado consumidor, não só da Alemanha, mas da França, da Itália e de vários outros países da União Europeia. O Reino Unido se isolando e se retirando do bloco econômico fica menos atrativo para investimentos estrangeiros. Perde mercado consumidor. Fica mais difícil, por exemplo, de britânicos, de Londres, das grandes capitais, conseguirem trabalhar também em outros países da Europa. O intercâmbio ele fica muito reduzido. E, aliás, talvez o grande mote da campanha, que era justamente controlar a imigração, acabou piorando nos últimos anos. O movimento Stop the Boat, por exemplo, liderado pelo Rishi Sunak, era porque a gente teve, só nos últimos anos, no último ano, perdão, mais de 1,2 milhão de imigrantes legais entrando no país. Agora, mão de obra qualificada europeia tem dificuldade de acessar o Reino Unido e também de sair do Reino Unido, vice-versa, entende? Além do que a gente teve menos 300 mil postos de trabalho desde a saída e também uma queda de 140 bilhões de libras esterlinas nos últimos anos. Fora que a inflação aumentou só em 2022 mais de 11%. Ou seja, os dados econômicos e os dados sociais eles são horríveis. Na época da votação do Brexit, a gente tem que pensar, né, que o Reino Unido é composto por Ulster, que é a Irlanda do Norte, a Escócia, Inglaterra e País de Gales. Inglaterra e País de Gales votaram majoritariamente pelo sim, saída do Brexit. Agora, Escócia e Irlanda do Norte votaram majoritariamente pelo não. Inclusive, movimentos de, novamente, reunificação da Irlanda e a separação da Irlanda frente ao Reino Unido e a própria independência da Escócia se fortaleceu nesse período. Eles não concordaram. E mesmo assim, dentro do Reino Unido, dentro da Inglaterra e do País de Gales, aqueles que mais votaram favoráveis ao Brexit foram os moradores das áreas rurais, os menos escolarizados, aqueles que, vamos colocar assim, viam a globalização e a integração do Reino Unido com a União Europeia com menos benefícios. Porque aquele cara mais cosmopolita, aquele cara de Londres, cara, para ele é sensacional que tenha a União Europeia. É oportunidade de trabalho, de intercâmbio, informações, dinheiro, circulação, entende? Mas hoje, o que a gente mais percebe, segundo pesquisas do próprio Reino Unido, é que há um certo arrependimento do Brexit. Talvez se lógico, né? E se não tem nas ciências humanas. Mas talvez se a votação fosse hoje, sabendo tudo o que aconteceu no período, mesmo com a questão da pandemia, com a questão da guerra, talvez o não pelo Brexit vencesse. Até por isso o Keir Starmer está tentando se aproximar. Cara, foi, por exemplo, em direção à Alemanha, visitou Olaf Scholz, depois Macron da França. Está tentando negociar alguns acordos econômicos, porque na época do Brexit tentou fazer alguma negociação tal, mas o que rolou foi um hard Brexit. O que o Reino Unido queria era sair das instituições, mas tentar manter algum tipo de área de livre comércio tal, mais ou menos como é a Noruega e a Suíça, por exemplo, que são países que não estão na União Europeia, mas tem uma série de acordos econômicos de livre comércio de alguns produtos com a União Europeia, mas a União Europeia falou não. Pô, quer sair é hard Brexit, sem nenhum tipo de acordo, entende? O que o Keir Starmer está querendo fazer é uma reaproximação com o bloco europeu. Professor, isso quer dizer que vai voltar para a União Europeia? Eu particularmente acredito que não. Pelo menos durante uma geração, vamos colocar assim, uns 20, 30 anos, a gente não deve ter a presença do Reino Unido na União Europeia. Mas agora, com uma postura um pouco mais conciliadora do Keir Starmer, em detrimento dos conservadores, alguns acordos econômicos e militares podem acontecer. Até porque a gente está no momento de união militar e econômica da Europa, contra, claro, a Rússia e contra o Oriente, contra a China. Então, acho que integrações podem acontecer. Agora, voltar ao Brexit, eu particularmente duvido muito. E você, galera, acha que o Brexit vai ser revogado? Existe chance do Reino Unido voltar para a União Europeia? Lembrando que, assim, eles sempre foram unidos, mas também não é aquela união. Nunca usaram o euro, não faziam parte do espaço Schengen, enfim. Acha que existe chance? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.